A filosofia da linguagem é um ramo da filosofia que investiga a relação entre o mundo, pensamento e linguagem. O sentido das palavras, desde os primeiros pensadores, sempre ocupou um papel importante nas reflexões filosóficas. Contudo, foi somente a partir do século XX que a filosofia passou a considerar a linguagem como uma investigação filosófica fundamental. Bom, podemos ver com o nosso amigo Valder melhor sobre a filosofia da linguagem. Mas ele ficou apenas na superfície, ele não se aprofundou. Na verdade, a filosofia da linguagem é muito mais profunda do que aparenta. Ela quer nos dar significado a algumas coisas, sobre como nos comunicamos, qual é o nosso papel como seres humanos na nossa sociedade atual. Tem várias questões filosóficas, mas eu quero falar sobre uma delas agora. Bom, as abordagens filosóficas surgiram com o único intuito de responder uma única questão filosófica que é muito mais profunda do que parece. O que difere nós, seres humanos, dos demais animais da Terra? O que nos difere? Bom, vamos então picotar ainda mais esse fragmento, as abordagens filosóficas dentro da área da filosofia da linguagem. Existe uma coisa chamada psicossociologia, ou sociológica, ou sociologia, alguma coisa assim, que nada mais é do que uma explicação. Bom, vamos à explicação agora. Quando nós dizemos, uau, o céu está azul, na verdade, nós só entendemos isso pelos significados por trás dessas palavras. Bom, podemos olhar uma orquídea, por exemplo. As orquídeas são flores, são uma flor? É uma flor, uma orquídea. Mas somos nós que demos esse nome a ela. Para uma orquídea, ela está apenas vivendo, realizando, sei lá, fotossíntese ou qualquer coisa que uma planta faz, uma folha, sei lá, qualquer coisa desse gênero aí, você que estuda isso aí deve entender. Mas quando olhamos para uma orquídea e olhamos para uma margarida, para um girassol ou qualquer outro tipo de planta, nós sabemos disso pelo significado coerente por trás disso. As pessoas que acreditam nessa teoria se chamam idealistas. E elas acreditam que tudo o que nós falamos e nos comunicamos são, na verdade, ideias do nosso mundo. Mas existem outros filósofos que dizem que a língua é usada e deve ser usada para descobrir o que o mundo realmente é, e não o que nós achamos do mundo. E essa abordagem, esse tipo de linguagem, esse pensamento ficou conhecido como autoveritiva. Autoveritiva é um nome bem... vamos concordar que os caras da ciência não sabem dar nome. Bom, agora podemos ver com a senhorita Núbia como que essa linguagem acontece desde que somos pequenos até ficarmos grandes. Podem ir no... Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Núbia e eu vim falar um pouquinho sobre linguagem. Mas antes da gente entender a nossa linguagem e as nossas palavras, nós escutamos ela dentro da barriga da nossa mãe. Parece meio besteira, mas isso também influencia muito. Lá com uns 7 meses, 8 meses, a gente já começa a escutar alguns ruídos aqui de fora. E com o tempo a gente vai sabendo diferenciar isso, e com a ajuda dos nossos pais e dependendo da nossa cultura, de onde nós vivemos, a gente vai desenvolvendo isso. Antes disso, dos nossos 2 anos mais ou menos, a gente não entende o sentido das palavras. A gente leva tudo na brincadeira, os bebês inclusive, na verdade. Quando eles nascem, eles descobrem o prazer, mas não é o prazer de gostar de alguma coisa. É o prazer de descobrir o próprio corpinho dele. Então, tipo, tudo isso aqui, dessas manias que eles têm de pegar as coisas e levar à boca, é um prazer que ele conheceu primeiro, que é o prazer oral, porque o primeiro contato que ele teve ao prazer foi a mamada. Então, antes disso, a gente não entende as nossas palavras. Quer dizer, antes dos 2 anos de idade por aí, a gente começa a desenvolver e a entender o sentido das palavras depois dos nossos 2 anos de idade, como eu já falei. As crianças, elas podem até ouvir e repetir aquela palavra, mas não significa que ela entendeu. É tipo o papagaio, sabe? Já viram? Que você fala alguma coisa e ele repete, mas ele não tá entendendo, ele só tá replicando aquilo que ele escutou e tá
multiplicando e replicando e falando de novo. Então, não é porque nós falamos que a gente entende. É muito importante a gente procurar os sentidos dela, saber os significados, porque é a partir daí que a gente consegue nos comunicar, assim como eu tô fazendo agora com vocês. Isso também vai depender muito da ajuda dos nossos pais e da nossa cultura de onde a gente vive. Porque, às vezes, um objeto, uma palavra tem vários sentidos. Então, a gente tem que procurar saber, procurar estudar, e principalmente dentro da filosofia, que é muito importante também. Isso, os filósofos, eles falam muito disso, eles trabalham bastante isso. E também envolve um pouco de psicologia, mas isso aí deixa pra depois que a gente comenta sobre isso, tá bom? Os homens se comunicam por sons e gestos e movimentos corporais. No entanto, possuem a capacidade de interiorizar uma produção comunicativa através da interpretação social. Os animais também se comunicam através de sons e movimentos corporais, mas de uma maneira bem inferior à nossa. Existe uma relação entre o sinal e a mensagem que quer transmitir, como por exemplo, o cachorro que quando está contente busca como forma de transmissão desse sentido abanar sua cauda. Bom, como todos esses estudos, vemos que existem diversas formas de raciocínio para identificar qual é a mais correta para mostrar a linguagem da filosofia, e necessário muito mais estudos e observações acerca do assunto. Só assim, com os próximos filósofos entendendo cada vez mais sobre o assunto, poderemos de fato ter uma resposta 100% correta.